Parte 2 do melhor engenheiro do mundo. Boa tarde pessoal, estou começando agora nessa parte de traduzir mangá, então espero sua compreensão também da parte de edição então, bora pro vídeo. Para que o túnel está seguro para extração de carvão, os soldados tornaram ainda mais fácil transportar o carvão, construindo uma ferrovia e atualizando a infraestrutura do túnel em geral. Lloyd e Javier estão no túnel. Todos ficaram gratos por seus atos e os consideram seus ídolos. Até pensavam que era bom. No entanto, ele ainda se sente um pouco desconfortável. Javier e Lloyd estão se certificando de que a segurança está garantida para as pessoas minerarem carvão. Enquanto estão no caminho, Javier pergunta por que ele estava fazendo um trabalho tão perigoso pessoalmente, quando poderia ordenar a seus soldados que fizessem o trabalho. Ele respondeu que ele é o homem no comando e precisa cuidar da segurança de seus homens. Para fazer isso, ele tem que estar na linha de frente. Além disso, ninguém reclamaria de nada quando recebesse a maior parte do dinheiro. Javier não conseguia identificar se ele era uma pessoa boa ou má, para que sua aprovação em relação a Lloyd não aumentasse. Eles caminham por algum tempo até chegarem ao fim do túnel e estavam prestes a voltar, mas Lloyd usa sua habilidade para escanear se há algo atrás da parede e começa a cavar a parede usando sua pá. Javier estava um pouco cético sobre isso, mas Lloyd permanece firme e cava um buraco na parede, alcançando o outro lado. Ele encontra um enorme orco musculoso e o estoque de comida coletado pelas formigas. Javier conta a ele que as formigas selvagens paralisavam suas presas e as guardavam para sua próxima refeição. Lloyd estava com uma expressão pensativa e pensa nisso como uma oportunidade para algo na mansão. O orc agora está em boas condições e acordado. Ele se apresenta como imprudente, agradece a Lloyd por salvar sua vida e pede para que ele diga o que deseja, comprometendo-se a realizá-lo. Lloyd está animado e considera isso uma oportunidade. Com um rosto alegre, ele pergunta se o orc poderia dar ordens para 120 orcs trabalharem na mina. O orc relutantemente rejeita a proposta instantaneamente. Lloyd pergunta a ele por que não é possível, já que ele salvou sua vida. O orc responde que os poderosos orcs só recebem ordens dos juareis, a quem eles respeitam, e ninguém mais pode mandá-los. Lloyd pensa em um esquema, sabendo que os orcs têm que trazer a cabeça da dança selvagem para a cerimônia de maioridade. Então, Lloyd o parabeniza por completar a cerimônia. No entanto, a erupção orca estava triste porque ele não foi capaz de pegar uma única formiga. Aras não foi capaz de se lembrar de nada. Lloyd, com uma cara muito séria, conta a ele que, devido à sua ajuda, Lloyd foi capaz de derrotar Dele no golpe final e derrotar a formiga do fim de semana. Ele diz a ele que o fim selvagem foi pego por ambos, e depois de enganá-lo, ele finalmente conseguiu a promessa de 120 orcs de Aras. O orc Lloyd e a erupção orca finalmente chegaram ao seu destino. Uma semana depois, na vila da tribo de areia e aço dos orcs selvagens, eles estavam na frente do líder da tribo. Ele rejeitou dar a eles 120 orcs instantaneamente. Lloyd ficou confuso porque eles mudaram de ideia novamente, mas Lloyd pensa por um tempo e pergunta ao líder orc se a carne pudesse durar vários dias sem estragar. Devido a isso, os orcs não terão que caçar em 3 turnos por dia e só assim poderão emprestar-lhe orcs operário. O líder orc diz-lhe que sim, mas não podem correr o risco de perder músculos. Lloyd diz a ele com firmeza que fará tal dispositivo para eles que o engana para fazer um acordo para conseguir 120 orcs para trabalhar com ele. Depois de algumas semanas, eles finalmente alcançaram a tribo de areia e aço de orcs selvagens. O pai e o filho se encontraram e tiveram um encontro comovente que abalou todo o lugar. Uma rosa mostra a seu pai, o chefe da enorme cabeça da rainha, e toda a tribo ficou muito feliz. O chefe avisa que haverá comemoração lá. Todo mundo começa a esguichar com alguns artefatos como pesos. Lloyd percebe os artefatos e fica chocado ao ver os artefatos de valor inestimável sendo usados pelos orcs como uma ferramenta de treino. Lloyd explica seu plano para Javier. Ele diz que fará uma geladeira para os orcs. Em troca, receberá os 120 orcs trabalhadores, assim como os artefatos de valor inestimável. Javier pergunta o que é uma geladeira, pois ele não sabia dessa palavra. Lloyd diz a ele que é um recipiente usado para conservar alimentos. Javier agora está cético e pergunta a ele como ele sabe sobre essas coisas. Lloyd usa sua habilidade e muda o assunto. Eles estavam em frente a uma montanha, e ele pediu a Javier para fazer uma geladeira. Eles vão precisar da pedra que é feita de granito e eles estão presentes na montanha. Javier diz a ele que parece que a pedra vai demorar muito para sair e por isso o trouxe aqui. Lloyd relembra o capítulo do romance onde uma cidade chamada Nariman está presa dentro de um poderoso campo de força mágica do mal. Dentro da cidade, havia muitos refugiados que Javier precisava salvar. Até então,
Javier já havia alcançado o status de mestre da espada e poderia formar até 4 círculos de mana, mas ele não podia fazer nada, então ele estava preso fora da parede. Seu desejo selvagem de salvar as pessoas em perigo da magia maligna fez ele adaptar-se e criar uma nova habilidade usando o círculo de mana, um círculo para proteger o coração do homem, e os outros 3 foram usados como Mana Blast de sua espada. A partir de então, essa técnica se tornou uma das movimentos de assinatura de Javier no romance. Lloyd coloca uma cara sólida e explica a habilidade de Javier. Ele estava mais uma vez cético em relação a Lloyd e pergunta a ele sobre isso, mas Lloyd usa suas habilidades e muda de assunto. Lloyd pede a ele para tentar executar a habilidade, e Javier então tenta executar a habilidade descrita por Lloyd. Ele enfia sua espada na rocha e uma grande explosão ocorre. Lloyd não sabia que ele poderia dominar essa habilidade tão facilmente. Quando a fumaça se dissipa, viu-se que Javier está seminu. Suas roupas foram arrancadas na explosão. Ele acha que Lloyd indiretamente fez isso e pergunta se essa habilidade o ajudará. O índice de aprovação de Lloyd aumentou 3 pontos, e ele ganha uma pequena quantidade de pontos RP. Depois que a construção estava em um ritmo relâmpago, Javier cortou blocos de granito enquanto Padon os transportava. Os orcs e o soldado humano também se juntaram à construção. Com a ajuda dos orcs, eles serão capazes de construir a geladeira sem problemas. Agora, Lloyd tem que providenciar gelo e algum isolamento para completar a construção. Ele já havia enviado alguns homens para buscar os materiais isolantes, mas já se passaram 5 dias desde que eles deixaram o local e não voltaram. Javier especula que algo deve ter acontecido com os homens e Lloyd imediatamente se levanta e pede a Javier para ir com ele em busca de seus homens. Javier o impede e diz a ele que ele será mais do que suficiente para cuidar desse assunto, mas Lloyd diz que ele era o homem no comando e o único responsável por seus trabalhadores. Javier então aceita Lloyd para ir com ele. Os dois estavam procurando os rastros dos homens no deserto e Lloyd encontra uma luva de mão e um pouco de palha necessária para o isolamento. Javier informa a Lloyd que ele sente algum fluxo de mana não natural naquela região. Lloyd tenta se lembrar do episódio do romance onde tais incidentes ocorreram e algo clica em sua mente. Ele imediatamente ordena a Javier para ir com ele imediatamente, ou então seria tarde demais e os homens já morreram. Eles seguiram o rastro dos canudos e chegaram ao vale onde fica a masmorra do Lapelan, o lugar que Javier aborda no início do romance. Este é o esconderijo do feiticeiro das trevas chamado Lapelan. Lloyd estava agitado por ele violar sua propriedade. Javier tenta avançar ainda mais a masmorra, mas é instantaneamente recebido por uma armadilha. Lloyd rapidamente agarra Javier e evita o ataque de Bob. Lloyd mata Javier como ele era um cavaleiro e ainda não consegue entender que havia armadilhas colocadas no romance. Javier é pego na primeira armadilha e entra na masmorra coberto de feridas, mas ele conseguiu entrar na masmorra sem se machucar mais devido ao seu rápido adaptabilidade. Ele era capaz de sentir as armadilhas. Agora também ele era capaz de sentir as armadilhas e guia Lloyd na masmorra com segurança. Javier estava um pouco cético em relação a Lloyd e percebeu que ele já conhece os eventos futuros que irão ocorrer. O feiticeiro maligno sente que alguém violou a masmorra e está indo em sua direção. Ele pensa que os intrusos estão mortos, pois ele já havia colocado muitas armadilhas para proteger a masmorra. Parecia que ele estava fazendo um experimento nas pessoas que ele sequestrou e anuncia que os preparativos foram concluídos e abriu a porta. Ele pega um dos soldados, o arrasta para fora da sala e o joga em uma estrela ritual. Ele estava pronto para sacrificar o soldado com a foice encharcada de sangue por 100 dias e estava prestes a matá-lo, mas ele é interrompido por Lloyd. O feiticeiro do mal rapidamente usa sua magia e invoca uma enorme parede entre eles. Lloyd e Javier estão presos na câmara e o feiticeiro usa sua magia e enche a câmara com gás para dormir. Javier era imune ao gás devido à sua insônia. Lloyd prende a respiração e usa sua habilidade Energizir. Isso lhe permitiu passar pela parede por baixo dela usando sua pá. Javier usa sua habilidade de explosão de mana para destruir o chão e entrar do outro lado. O feiticeiro ficou assustado ao ver Lloyd saindo do chão como um morto-vivo, cheio de raiva e ódio. Ele usa seus poderes e invoca uma criatura enorme. Ele estava bastante confiante de que isso seria suficiente para cuidar de ambos. Javier pula sobre ele e usa sua nova habilidade, Mana Blast Slash, e corta a criatura ao meio. Lloyd ficou chocado ao ver isso, pois não há nenhuma habilidade mencionada no livro que Javier acabou de usar. Agora Lloyd estende a mão para o feiticeiro malvado e pergunta como ele deveria pagar por sua perda. O feiticeiro malvado se curva e pede que ele o perdoe. Ele diz para ele pegar qualquer coisa das valiosas ferramentas de feitiçaria que ele tem na caverna. O feiticeiro maligno conta a Lloyd sua história emocional. Ele só queria ressuscitar sua esposa morta e filho que foram mortos por seus superiores apenas para intimidá-lo. Lloyd interrompe suas conversas sentimentais e pergunta
se sua família foi ressuscitada. O que eles diriam sobre as centenas de famílias que ele matou? Lloyd diz a ele que agora ele se tornou um serial killer, mas ele o perdoa e diz que não será poupado novamente se ele descobrir que machucou alguém. O feiticeiro ficou grato e agradeceu a Lloyd por sua misericórdia. Lloyd relembra o capítulo do romance e sabia que o feiticeiro maligno tentaria apunhalá-los pelas costas enquanto tenta atacá-los por trás. Javier imediatamente o decapita. Na vida passada, também, Lloyd foi intimidado por seus veteranos, mas um dia ele perdeu a calma e começou a bater no veterano, mesmo sabendo que ele ia se dar mal e também seria demitido do emprego. Mas a partir daí, o veterano nunca mais tentou importuná-lo novamente. Naquela vez, ele percebeu que há claramente momentos em que a violência deve ser parada com violência, e hoje eles conseguiram sair da masmorra com violência. Novamente, eles começaram sua jornada de volta para a tribo. Os trabalhadores estavam cansados do trabalho. Lloyd percebe isso e pega o saco e carrega nas costas. Todos os trabalhadores se emocionam com a gentileza dele. Os soldados resgatados ficaram comovidos com suas ações e através de suas palavras. Este incidente logo se espalharia e à frente eles finalmente conseguiram alcançar a tribo e terminar a construção incompleta. Aras inspeciona a sala e percebe que não estava frio o suficiente se eles guardarem a carne lá. Ela estragará facilmente. Lloyd diz a ele que logo concluirá a construção e para isso ele precisa de gelo. Aras diz a ele que não há gelo na Quente Vasteland. Lloyd garante a ele que eles vão ter que fazer isso sozinhos. Aras estava cético e acha que Lloyd é um pouco incomum, mas ele tenta acalmá-lo, pois Lloyd foi quem salvou sua vida e ele não deve pensar nele como um homem mau. Ele sai da sala e promete ajudá-los se precisarem. Javier pergunta a quem eles deveriam fazer gelo. Lloyd estava realmente estressado e pergunta o que eles podem fazer. Javier pergunta a Lloyd se ele estava tentando enganar os orcs. Lloyd o acalma e pergunta se você sabia o que as pessoas mal-sucedidas têm em comum. Elas não têm sucesso porque tentam dar uma desculpa, mas as pessoas que são bem-sucedidas começam as coisas e depois as resolvem de alguma forma, e essa é a mentalidade de um empresário. Javier foi incapaz de entender o que ele disse e mantém silêncio. Naquela noite, Lloyd estava sozinho, tentando descobrir como ele deveria fazer gelo. E finalmente ele entende que usando a técnica de corte de Sherhan, ele poderia absorver o mana quente da água. Resta apenas o mana frio que automaticamente formará gelo. Javier tinha certeza de que ele era muito imprudente e irresponsável para fazer tal façanha. Lloyd então preparou os moldes de gelo enormes e os encheu de água com a ajuda de Padon, em Bangulho. E depois ele testa sua teoria, o que resulta em um grande sucesso. Depois de alguns dias, o líder da tribo e Aras ficaram surpresos com quão baixa a temperatura está dentro da sala e eles ficaram muito felizes por não terem que se preocupar com a carne estragada. Lloyd deu a Javier um olhar arrogante, ao qual Javier respondeu que é o que é. E finalmente, Lloyd e Javier conseguiram 120 trabalhadores orcs. O líder da tribo ficou muito grato e jurou a ele que, a partir daquele momento, a família Fronteira e a tribo da Areia e do Aço seriam irmãos de sangue e fariam uma pose incrível com a tribo. Ele anuncia que os inimigos da Fronteira seriam considerados inimigos da tribo também. Os orcs agora aceitaram Lloyd como seu verdadeiro amigo e o índice de aprovação dos orcs para ele aumentou. Lloyd estava muito animado e muito feliz com o resultado. Depois de uma longa jornada, Lloyd finalmente voltou ao baronato. Mas desta vez ele tem orcs enormes e musculosos ao seu lado. Os habitantes da cidade estavam assustados quando viram os orcs entrando em sua cidade com Lloyd. O barão e a baronesa também ficaram assustados quando um enorme pelotão de orcs estava parado na frente de sua mansão. Depois que tudo acabou, Lloyd está inspecionando os artefatos que obteve da masmorra da feiticeira perversa. Enquanto inspeciona os itens, ele encontra um livro e fica chocado ao lê-lo. Ele rapidamente se levanta e pega suas folhas do casaco. Como ele estava indo para a mina, ele entra e procura por todos os pobres em direção. Eles não estavam em boas condições e pareciam estar realmente cansados do trabalho, mas Lloyd está lá para salvá-los de todo esse trabalho árduo. Ele diz a eles que pode usá-los como cobaias para magia maligna e torná-los seus lacaios, controlando-os pelo resto dos 520 anos de Elsmore. Lloyd estava muito animado com o experimento, mas não recebeu a mesma emoção em troca. Então, Lloyd coloca um olhar sério, ao qual Torres tem que concordar com o contrato. Lloyd deixa a mente com um rosto alegre e votos de boa sorte mais tarde naquele dia. A empregada informa a Lloyd que havia alguns convidados, Mr. Meatloaf e Mr. Shishilev, que vieram visitar o barão. Parece que Lloyd estava pronto para quando eles chegassem. O barão e os convidados estavam sentados na sala, discutindo a dívida que o portador conhece. O senhor Bolo de Carne pede a ele que dê os direitos da mente, em troca, ele dará a ele algum desconto em sua dívida. Eles estavam tentando enganar o barão mais uma vez. Há uma batida na porta e,
Quando a porta se abre, Lloyd estava lá com uma expressão muito feliz no rosto. O cara do bolo de carne imediatamente mostra a ele o convite oficial e diz a ele que, desta vez, ele estava preparado para não deixá-los partir como da última vez, sem receber o dinheiro de volta. Lloyd diz a ele que ele não foi lá para ameaçá-los, mas para ouvir a incrível oferta que fizeram ao barão e perguntou se ele poderia sugerir uma oferta própria. O cara do bolo de carne disse a ele para não se preocupar com seu negócio, mas Lloyd ainda conta a ele sua oferta, o que o enfureceu. Lloyd, com um rosto alegre, diz a ele que os dois podem fazer acordos ruins e ele não pode, o que o deixa com raiva. O Orcarash fica agitado, perguntando quem se atreve a irritar seu irmão. Ambos estavam com medo de ver o orc gigante. A erupção orca diz a eles que se alguém tentar causar problemas para seu irmão Fronteira, eles serão esmagados por toda a força da tribo de Areia e Aço. Lloyd o acalma e diz que não há ninguém que o irrite e diz que ele só fala alto. Os dois ficaram apavorados e Lloyd perguntou sobre sua oferta e se eles recusassem sua oferta, poderiam ferir seu sentimento. Eles não têm escolha a não ser aceitar a oferta e ambos aprendem por suas vidas. Lloyd garantiu ao barão que eles serão capazes de pagar as dívidas assim que todos os negócios estiverem indo bem. Mas há um grande problema que eles terão que enfrentar: a comida para os orcs, pois eles comem 10 vezes mais. Se isso continuar, eles podem ganhar mais dívidas, o que aterroriza o barão. Os orcs eram muito bons em mineração, assim como Lloyd pensava, trabalhavam muito duro e nem se importavam com o salário, eles só precisavam encher a barriga. Lloyd estava pensando em onde ele poderia conseguir dinheiro para obter carne para os orcs. O barão e Lloyd estavam discutindo essa questão. Lloyd diz a ele que eles precisam aumentar os impostos exponencialmente para que possam obter mais dinheiro para alimentar os orcs. O barão nega e diz que o povo já está em um estado onde eles têm pouco ou nenhum dinheiro. Lloyd diz a ele que eles precisam criar oportunidades para as pessoas ganharem mais dinheiro. Ele sugere ao barão que eles deveriam usar as terras esquecidas do norte, transformando as terras úmidas do Marcial em terras agrícolas. Então eles podem dar a terra para as pessoas cultivarem, gerando receita suficiente. É assim que podem pagar mais impostos. Lloyd e Javier estão em visita aos pântanos. Javier diz a ele que essas terras não têm utilidade, pois foram abandonadas por centenas de anos. Lloyd diz a ele que tem um plano para tornar o local habitável para a agricultura em breve, mas na realidade ele não tinha esse plano. Lloyd tem pesquisado como ele pode drenar a água mesmo quando chove, para que o nível da água seja mantido para a agricultura. Ele estava trabalhando incansavelmente e já faz 21 dias que começou a pesquisar o sistema de drenagem. Javier pergunta ao barão se ele pode impedi-lo. O barão nega e diz que não quer se tornar um obstáculo em seu caminho. O índice de aprovação do barão Fronteira para Lloyd aumentou depois de alguns dias. Finalmente, Lloyd conseguiu os resultados que queria e ficou muito feliz, pensando que ele encontrou uma maneira de obter mais dinheiro com os impostos. Ele cai no chão, todo cansado. A tela diz a ele que ele desbloqueou uma nova habilidade com a qual pode usar os dados obtidos no levantamento do terreno e criar uma simulação virtual. Ele estava visivelmente zangado com o sistema por lhe dar uma habilidade tão vital depois do trabalho que ele colocou fazendo tudo manualmente. Seria muito mais fácil se ele apenas tivesse essa habilidade desde o início. Ele se levanta e pergunta a Padon e Bangou: vocês estão prontos para conhecer um novo amigo? Um novo dia começa e Lloyd está pronto para seu novo projeto, o Vetlan Proclamation. Ele pede a ambos para ajudá-lo a se livrar da água. Os dois estavam preocupados, mas Lloyd os acalma e diz que sabe que seria impossível apenas os dois fazerem o trabalho, e é por isso que ele vai invocar uma nova criatura usando seus pontos de RP. Ele aperta o botão e, mais uma vez, as engrenagens começam a aparecer, fazendo os barulhos estranhos, dos quais uma criatura amarela pula direto na cara dele e cai no chão. Ele descobre que a criatura é como um hipopótamo. Tanto Podon quanto Bendigo ficaram muito felizes em ver a criatura, e os três começaram a dançar. Lloyd os interrompe e pede para ele dar a eles o manual de instruções. A criatura cospe o manual, assim como os dois. Lloyd não conseguiu entender completamente, comendo sementes de girassol, e pensou que desta vez estava morto. Estava indo para convocar outra criatura, mas a tela informa que o jogo de convocação só pode ser jogado uma vez por dia. Isso devido ao fato de que Ramon estava emocionalmente ferido, o que enfureceu Bangou e Podon, e eles começaram um ataque. Então, Lloyd pede a Man para mostrar qual era a sua habilidade, a habilidade One Shot, com a qual ele pode beber um pouco de água de uma só vez, tanto quanto seu estômago aguentar. Lloyd está cético, mas Ramon insiste e começa a beber água da lagoa. Enquanto ele bebe, seus olhos começam a aumentar. Lloyd fica chocado porque agora Ramon é enorme como uma montanha, e ele esvaziou toda a poça. Isso diverte Lloyd,
pois com sua ajuda eles podem se livrar da água em poucos dias. Ambos Bendigo e Potom deram um olhar presunçoso. Lloyd perguntou ao sistema se as invocações eram realmente aleatórias toda vez que ele as usava. O sistema informa a ele que, na verdade, a cada vez que ele usa invocações, ele consegue uma criatura adequada para o trabalho. O sistema conta a ele que talvez ele tenha sorte com as invocações aleatórias como sua habilidade especial, ou talvez não. Mamãe pergunta a Lloyd se ele queria que ele bebesse mais água. Lloyd fica surpreso e diz a ele que ele poderia beber até seu coração ficar contente, porque amanhã é o dia em que eles começarão a transformar os pântanos marciais. Todos os soldados ficaram assustados quando viram pela primeira vez o enorme Aman e sua capacidade de beber quantidades insanas de água. Após alguns dias, o método de trabalho foi definido. Primeiro, Aman irá remover toda a água das zonas úmidas. Em seguida, os soldados removerão quaisquer ervas daninhas ou detritos do solo exposto. Depois, eles encherão a área com areia para criar um banco de areia, enquanto Padom compacta a terra para tirar água das partes mais profundas do solo. Eles usarão talos de bambu como palha e terão Aman em ação. Depois disso, eles construirão um nível usando sua habilidade de simulação atualizada e, finalmente, após 10 dias, eles completarão um setor. Lloyd está todo animado e anuncia uma festa bônus após a conclusão do trabalho, o que espalha alegria entre os soldados. Após mais alguns dias, Javier fica muito feliz porque os pântanos foram completamente transformados em fazendas. Ele também ajudou no trabalho, mas ainda se preocupa com seus deveres como cavaleiro. Lloyd corre em sua direção, chamando seu nome. Lloyd pergunta a ele para plantar as sementes em uma pequena parte ali. Javier tenta negar, mas Lloyd diz a ele que é para eliminar a praga. Eventualmente, Javier está trabalhando e pensa que da próxima vez ele certamente negará tudo e não cairá nesse truque novamente. Todos ficam muito felizes e pensam que é simplesmente um milagre que mudou Lloyd de um bêbado para a pessoa que ele é agora. O sistema informa a ele que as pessoas no Baronato sentem profundo respeito pelo milagre que ele realizou e por esta grande conquista. Ele foi premiado com uma grande quantidade de bônus RP. Lloyd está satisfeito com isso. Após mais alguns dias, as plantas se desenvolvem totalmente. No cuidar da noite, Javier parece realmente estar gostando das coisas. Lloyd diz a ele que agora que o terreno está totalmente desenvolvido, ele pode construir uma roda d'água e está tudo pronto. Javier não sabe o que é uma roda d'água e pergunta a ele sua dúvida. Lloyd responde que é algo que pode ser usado para remover a água quando a chuva vier. Caso contrário, a terra ficará submersa. Houve algum barulho ao fundo e ficou confuso ao ver alguns homens a cavalo se aproximando deles. Lloyd pergunta a Javier quem são eles, e Javier diz a ele que era o Visconde Lacona do norte das zonas úmidas marciais. Os Viscondes Knight perguntam-lhes quem era o responsável pelo projeto, ao qual Javier está enfurecido e diz-lhes para mostrar algum respeito. O cavaleiro diz-lhe para evacuar o terreno, pois era propriedade do Visconde Lacona, mas, para fins administrativos, as partes do norte pertencem ao Visconde Lacona, e a parte sul pertencia ao Barão Fronteira. Era óbvio que Lacona apareceria e afirmaria sua propriedade dos pântanos assim que fosse reclamado. Poxa, até eu estou curioso e vocês também. É agora o que vai acontecer com os trabalhadores. Se querem a próxima parte, compartilha com os amigos. Até o próximo capítulo.